Olá! Bora descomplicar uma coisa super importante para a nossa democracia? O Código Eleitoral. A gente vai fazer uma viagem, sabe, para entender como o nosso voto, lá na urna, se transforma em poder de verdade, seguindo o caminho que a própria lei desenha para isso. Olha só essa frase, que está logo no comecinho da lei, no artigo 2. Ela é a chave de tudo, o nosso ponto de partida. O que ela diz, no fundo, é que o poder não é dos políticos, nem do governo. O poder é do povo. E o povo entrega esse poder, digamos assim, por meio do voto. Então, antes da gente sair falando de regra, de procedimento, é fundamental ter isso bem claro na cabeça. O Código Eleitoral inteiro existe para uma coisa: garantir que esse poder do povo seja exercido do jeito certo, de forma justa e eficaz lá nas urnas. Tá, mas como é que esse tal poder do povo vira realidade? Bom, é aí que entra o sufrágio universal, que está lá no artigo 82. Isso quer dizer o quê? Que o direito de votar é para todo mundo de forma direta. Além disso, o voto é obrigatório e, muito importante, secreto. São esses os pilares que seguram todo o processo eleitoral. Beleza. Agora que a gente já entendeu a ideia principal, vamos focar na peça central de tudo isso: o eleitor. Quem é que tem a obrigação de votar e qual o impacto real quando alguém participa ou quando decide não participar? A regra geral, que vem do artigo 4, é bem direta. Para brasileiros com mais de 18 anos, o voto é obrigatório. Ponto. Mas, e isso é bem interessante, a própria lei, lá no artigo 6, já prevê algumas exceções. A legislação entende que, poxa, se a pessoa está doente ou se não está na sua cidade no dia da eleição, existe uma justificativa. E isso já puxa uma outra pergunta, né? Tá bom, mas e se a pessoa não vota e também não justifica? Deixa pra lá? Acontece alguma coisa de verdade? Existem consequências práticas pra isso? A resposta é sim. E olha, não são consequências pequenas, não. O artigo 7 detalha uma lista de impedimentos. Sem aquele comprovante de que votou ou justificou, algumas atividades básicas da vida civil ficam bloqueadas. Por exemplo, não dá para assumir um cargo público, tirar passaporte ou até renovar a matrícula numa instituição de ensino oficial. Isso mostra como o dever de votar está ligado diretamente ao nosso dia a dia. Certo, mas para todas essas regras funcionarem, precisa de um juiz, de árbitros, certo? Então, vamos conhecer agora quem são os guardiões da eleição, a estrutura da justiça eleitoral. São eles que garantem que o jogo da democracia seja jogado direitinho, desde o nível nacional até a nossa sessão de votação. O artigo 12 desenha essa estrutura de um jeito bem claro. Lá no topo, com autoridade sobre o país inteiro, está o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Logo abaixo, cuidando de cada estado, vêm os Tribunais Regionais Eleitorais, os TRS. E lá na base, no dia a dia das cidades, é onde atuam os juízes e as juntas eleitorais, que são quem de fato organiza tudo e apura os votos. Ok, já entendemos o eleitor e quem fiscaliza o processo. Agora, vamos virar o jogo e olhar para o outro lado, os candidatos. Como é que as opções de voto chegam até a gente? Como alguém se torna candidato e quais são esses sistemas usados para eleger quem vai nos representar? E aqui tem um ponto que é, assim, fundamental. O artigo 87 deixa isso bem claro. No Brasil, não existe candidatura avulsa, sem partido. Para uma pessoa poder concorrer, ela precisa obrigatoriamente estar filiada e ser registrada por um partido político. Essa é uma regra de ouro do nosso sistema. E aqui a gente entra numa parte que às vezes confunde um pouco, mas que é crucial. O código cria dois sistemas de votação diferentes. Para cargos como presidente, governador, prefeito e senador, a lógica é a majoritária. Quem tiver mais votos, vence. Simples assim. Mas para deputados e vereadores, a história é outra. Aí o sistema é o da representação proporcional. Nesse caso, o voto conta não só para o candidato, mas também para o partido dele. As vagas no legislativo são distribuídas com base na força total de votos que cada partido conseguiu. E depois de tudo isso, o eleitor, os juízes, os candidatos, a jornada toda chega no seu grande momento, o dia da votação. Vamos passar agora pelos passos exatos que todo eleitor segue para finalmente fazer a sua escolha valer na urna. É o grande ato da democracia. E este fluxo aqui mostra direitinho como a coisa acontece. O artigo 146 descreve cada um desses passos, sabe? Desde a hora que a pessoa chega e apresenta o título, passando pela assinatura, até o momento final, o voto na urna. É todo um ritual pensado para ser seguro, metódico e garantir que tudo corra bem.
E para fechar essa nossa jornada, o Código Eleitoral faz questão de reforçar uma garantia que é sagrada, lá no artigo 103, o sigilo do voto. Aquela cabine de votação que é indevassável é a proteção física que dá a liberdade para cada um fazer sua escolha sem medo, sem pressão, sem ninguém vigiando. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Esse código, que é lá de 1965, já foi mudado um monte de vezes, claro, para se adaptar aos novos tempos. Mas a pergunta que não quer calar é: será que as regras que a gente viu hoje ainda refletem o tipo de democracia que a sociedade brasileira quer construir para o futuro? Fica aí a reflexão.